começou, né? Bom, vamos lá. Todo mundo tomou Red Bull, então ninguém está com sono, todo mundo vai prestar atenção, né? Fazer pergunta. Bom, só para ter uma noção aqui, quem já consumiu uma API? Até que pouco, hein? Alguém aqui já mexeu com Alt 2, alguma autenticaçãozinha que tem que... nem terminei, já todo mundo levanta a mão. O pessoal está curtindo o Alt 2, né? Eu também gosto. Mentira. Bom, então vamos lá. A ideia da palestra hoje é contar um pouco sobre o JSON Web Token, como eu utilizei e o que ele me resolveu, na verdade. Não vou focar muito na questão RFC, blá, blá, blá. Tem vários links no final da palestra do Kobut e de N outras pessoas que falam um pouco mais do conceito em si. Eu vou, obviamente, explicar o conceito, mas não muito... Esqueci a palavra. Não vou explicar profundamente, muito obrigado. Ó. Comunidade, gente. Sucesso. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, um pouquinho de mim. O slide da depressão, como diria o Mineto. Eu fiz faculdade, pós-graduação, desenvolvo há bastante tempo, blá, blá, blá. Fora isso, é um negócio que eu adoro perguntar na minha palestra. Eu gosto de testes para a linguagem PHP, de PHPT. Quem aqui conhece PHPT, já fez um teste, alguma coisa assim? Tem um ali, ó. 1, 2. Ó, tem bem pouco, hein? Mas isso, para quem não conhece, depois e quiser saber mais, pode vir falar comigo depois da palestra. É um ótimo jeito de ter o seu nome no core do PHP. Literalmente, você baixa o source, você dá um grep -Ivan, eu tô lá, é mó legal. Inclusive, várias pessoas do Brasil nos teste-fechas e blá, blá, blá. Mas vamos lá. Se alguém quiser conversar comigo, interagir tanto depois da palestra ou nas redes sociais, Ivan Rosolém, Facebook, Twitter, tudo é Ivan Rosolém. Vamos falar um pouco sobre autenticação. Algumas autenticações que existem hoje em dia, acho que aqui todo mundo já deve ter feito pelo menos algumas delas. Alguma delas, isso. Form tem aquele post, ou às vezes um get, né, que você manda usuário e senha. Alguém aqui já pegou get de usuário e senha? Ó, né? Sucesso. É brincadeira, viu, gente? Só para deixar claro. Aí tem o Alt, o famoso Alt 1, Alt 2, three-way handshake, aquela coisa toda. Dá para trabalhar com uma chave, quando geral tem algumas APIs públicas que você faz um cadastrinho, recebe uma chave, você consegue com essa chave realizar a autenticação e ter permissão para realizar N funções. Tem as credenciais plain text, né, que você só manda ali bonitinho, o pessoal salva no banco, quando você esquece a senha, ele te manda a sua própria senha também, isso existe. E quando você acaba fazendo a autenticação, acho que todo mundo aqui, se não começou, já mexeu alguma vez com aquela combinação de session e cookies para validar se o usuário está logado e tudo mais no sistema. Acredito que aqui ninguém tem nenhuma dúvida, né? Todo mundo já conhece. Se tiver alguma dúvida, gente, guarda para o final, porque acho que é mais fácil, né? Vamos lá. Isso daqui também são opiniões minhas. Se alguém discordar aqui, tá? A gente pode conversar depois. Mas o que eu não gosto muito desse tipo de autenticação, e obviamente isso é recente, porque eu já passei por alguns problemas que eu vou ilustrar ao longo da palestra. Você tem que armazenar a informação no servidor. Então, automaticamente isso você tem I/O. Até aí tudo bem, se você não tiver muito request nem nada. Quando você teve algum problema, que isso foi até um case que eu passei, um dos motivos pelo qual eu gosto muito de JWT hoje em dia, se você estiver usando session, aquela combinação session cookie, você tem uma identificação no cliente, depois bate no servidor, ele identifica tudo aquilo, até aí tudo bem, você tem um I/O, você tem pouco request, aí por algum motivo, alguma circunstância, você lança um aplicativo que se você tinha uma semana para testar, e nessa uma semana de teste entrou em produção, divulgado na rádio para todo mundo. Aí, obviamente, tipo, não teve a fase de testes, da gente otimizar o código e tudo mais, eu comecei a ter problema de I/O, banco, de N coisas, porque não estava aguentando a carga. Até aí, normal, isso acontece. Dá para você lidar com essa situação de algum jeito. No caso, eu estava na nuvem, então, load balance, bonitinho. Você consegue usar um Redis ou stick session tipo, para conseguir manter aquela questão normal que você vai trabalhar com session de autenticação. Porém, dá um trabalho para você lidar com isso, configurar com isso, e eu não gosto. Mais, que eu já tive que fazer isso. Aí, a gente vai para a parte de API, né? Eu agora, atualmente, não gosto de trabalhar com, digamos assim, aplicações. Eu gosto de fazer API para tudo, e consome, seja eu mesmo consumindo a minha própria API, mas fica um pouco mais fácil, na minha opinião, justamente porque, usando o JWT, eu tenho a autenticação stateless.
Qual que é a vantagem disso para mim? Não sei se todo mundo aqui mexe apenas com PHP. Eu não trabalho só com PHP no dia a dia, eu trabalho com outras linguagens, interação entre vários sistemas. Então, ter uma autenticação stateless para mim é muito válido, porque eu consigo, com uma hash, uma string simples ali, que eu consigo fazer o vai e vem, validar e garantir que essa informação está correta, utilizando não só via PHP, utilizando um JavaScript dentro de algum outro sistema, utilizando com, acho que chama Electron. Não lembro, que eu estou começando a brincar com isso agora, que é HTML5, que você cria aplicativozinhos para o desktop, interagindo com outras linguagens, você passa esse token para um Java, ou para o console, ou para alguma coisa. Então, eu gosto justamente de ter essa facilidade de conseguir garantir a informação que eu estou tendo e os acessos com uma simples hash. O negócio legal de JWT, eu vou explicar mais para frente um pouco dos parâmetros, você consegue garantir um pouco de... Desculpa, a gente tem uns bobos na porta ali. Você consegue garantir um mínimo de segurança para validar da onde está vindo o seu request. Então, você consegue colocar da onde você aceita, você consegue definir request rates e fica mais fácil de você controlar pensando na questão de API de um jeito simples. Novamente, obviamente, você pode ter um HTTPS também que já vai facilitar aquela garantia de segurança. E para fazer todo esse vai e vem, tem esse token, como é que eu vou trabalhar com esse token? Como eu vou garantir, como eu vou usar essa informação para validar os meus requests? É simplesmente um header a mais que você vai colocar do Authorization Barrier com o JWT, que é o token que você vai gerar. Até aqui, algum mistério, todo mundo sabe, um header no request, você adiciona mais, menos, tudo tranquilo, né? Pontos que eu acho importante, esse slide, na verdade, não tinha na primeira versão dessa palestra, mas eu achei interessante falar. Quando a gente está trabalhando com API, uma das coisas que eu acho bacana é o HTTP codes que você vai retornar dependendo da violação ou do request que foi realizado com sucesso. A autenticação é diferente de autorização. A autenticação é login e senha. Mais ou menos, né? Não é só isso, mas login e senha aqui. Ok, eu tenho esse usuário, ele é válido, ele pode acessar, tudo bem. Não pode, 401, não está autorizado. A autorização, vamos pensar em ACL. ACL é ok para todo mundo? Pode ter acesso a X recursos, features e blá, blá, blá. Ele realizou um request, não está válido. Não é questão de usuário e senha. Hackeou o usuário e senha ali, ok, só que está tentando consumir um request que é de admin, esse cara é um usuário comum. 403, porque está proibido. Cara, você pode fazer esse request aí, você não vai adiantar, você não vai fazer. Você está tentando acessar uma funcionalidade que você não pode. E JWT, já me perguntaram isso, é diferente de ACL. JWT é token. Você vai garantir que esse cara ele tem permissão, o usuário é válido e você vai conseguir trabalhar com isso. A questão de o que ele pode acessar, a quantidade de requests, se ele tem acesso a essa informação, ou buscar esses dados, ou inserir esses dados, isso você controla. O que eu acho bacana também é você ter um controle maior, não depende disso. É um pouco mais complicado, você tem que pensar um pouco melhor de como você vai criar a sua aplicação, mas também não é nada demais, tem até algumas coisas que facilitam. Por isso, o Alt, você consegue fazer algumas coisas nesse sentido, e aquela coisa também, não sei se tem aqui, mas você consegue o JWT junto com o Alt, não tem problema nenhum. Uma coisa não substitui a outra, não é ou isso ou isso. Você consegue usar os dois, mesclando isso. No futuro, talvez tenha até uma palestra sobre isso, que fica bacana também, não tem problema nenhum. Ele não é um concorrente, ele é só um jeito diferente de você trabalhar com essa parte de autenticação. E até o José. O que é o José? É essa sigla aqui bonita, ó, JSON Objects Signing and Encryption. Blá, José é bem mais fácil, né? Mas vamos lá, separando um pouco do quais são essas siglas que tem. Aqui eu vou ler só para dar um double check, gente. O JWT é o JSON Web Token, é o token que é gerado, aquela stringzinha ok. JWS é o JSON Web Signature, que é o que a gente vai garantir que o request que esse token não foi modificado, mais para frente vai ficar bem claro isso. Tem o JWO, que é de Algorithm, que é qual a encriptação, qual que é o algoritmo que você vai usar para garantir essa segurança. O JWK, que é a chave, você tem que definir uma chavezinha para fazer essa encriptação. E o JWE é a encriptação em si. Todas essas siglas, se você usar todos esses passinhos, você tem o José, que é o JWT bonitinho, com segurança, que vai garantir que ninguém está fazendo coisas que não deveriam na sua API.
As vantagens. Eu já meio que tinha falado, mas tem pontinhos a mais aqui. Nesse caso, tirando aquilo que eu já falei, o que eu gosto é, uma coisa que o JWT meio que mudou um pouco a minha vida, que foi muito bacana, todo mundo já deve fazer alguma coisa de recuperar senha, ou ativa o seu cadastro quando você faz alguma coisa, e blá, blá, blá. O JWT é bacana porque quando você cria o token, você define um tempo de validade desse token. Então, coisas que atualmente eu faço direto. Vai fazer um cadastro, tem que atualizar, cria um hash, recebe um e-mail e ele vai valer 24 horas. Você não precisa ficar controlando isso, mudando em banco, blá, blá, blá. Esse token é válido por 24 horas. Então, passou 24 horas, se o cara acessar esse link, não tem mais. Mesma coisa para recuperar senha. E como todo token tem um ID, a gente consegue colocar numa blacklist caso a gente consiga identificar que tem alguém tentando fazer alguma coisa errada. Justamente por ele ser stateless, tem a string ali, a gente consegue identificar isso muito fácil. Essa questão do one-time token, digamos assim, eu uso o token uma vez, é bem bacana que você não precisa fazer nada para controlar isso. Você define o expiration dele, ok, não precisa se preocupar, o resto a aplicação vai lidar com isso, é bem legal. E um negócio que, antes disso, por que agora eu acho o JWT muito válido? Eu tinha uma aplicação que eu utilizava Session, aí era o hype, eu tinha ouvido o JWT, eu achei legal, falei com o Kobut, queria começar a brincar. E aí, aquilo que eu tinha falado, eu tinha uma API que do nada começou a ter muito request e eu precisei escalar isso daí. Aí eu entrei em contato com um amigo meu, que manja mais de DevOps, falei, cara, me dá uma ajuda, eu tenho que arrumar algumas coisas aqui no PHP, fazer a API funcionar. E eu vou precisar escalar tudo isso. O que eu fiz para escalar tudo isso? Eu só clonei máquina e subi. Por JWT ser stateless, eu não precisei fazer mais nada. Minha aplicação automaticamente escalou, simplesmente porque ela funciona sozinha. Não tem session, não tem que validar nada. É um header que vai trabalhar para lá e para cá, foi ridiculamente simples de fazer. Então, aquela coisa, a gente sempre tenta começar pequeno, mas já pensando no grande. JWT pensando principalmente em API, isso vai te ajudar bastante, porque se você tiver uma massa de request muito grande, precisar lidar com a infraestrutura, o JWT te garante que você não precisa modificar nada, mudar parâmetros e blá, blá, blá. Trafegando isso daí é super simples e já vai funcionar. E o que é esse JWT que estou falando tanto? Ele é composto basicamente de 3 partes. É o header, o claim e o signature. O header. Lembrando que o JWT é uma string. É basicamente um JSON com informações. Obviamente, a gente vai codificar isso daí. Mas, para começar, quais informações tem no header? Simplesmente, qual que é o tipo, JWT, e qual é o algoritmo que a gente está usando. Seria o JWA, no caso, que é o que a gente vai usar para garantir a encriptação e validar que não foi modificado esse request. O claims é onde você define a questão de segurança, digamos assim. Não sei, está meio pequeno, não sei se está todo mundo conseguindo ler, mas aqui a gente tem o ISS, é basicamente domínio. Quem está fazendo esse request? Então, esse cara tem acesso a fazer esse request. Vou colocar um link, um vhost, o meu site, alguma coisa assim. E outro que é importante também é o EXP, que é o expire, que é aquela coisa que eu falei. Você define quanto tempo aquele token vai ser válido. Sem precisar se preocupar depois em fazer cron, rotinas e blá, 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 para ficar lidando com essa informação. Ali no final tem o link da palestra do Kobut. Ele explica um a um, bonitinho, como é que funciona o request. Quem quiser entender um pouco melhor essa parte do vai e vem. Também não é nada muito complexo. Mas vamos lá. O payload, aqui é um exemplo bem simples. Eu estou falando que veio do meu site. Nesse caso, o expiration ele era válido por 5 minutos. E aqui eu posso colocar outras informações. Nesse caso, eu passei nome, Ivan, se admin, true or false. Isso é um exemplo, ok, admin, true or false. A gente só tem que tomar cuidado com o que a gente vai enviar. Aqui é a parte que a gente consegue incluir mais informações. Lembrando que isso vai no cabeçalho. Quanto mais informações a gente fizer, maior aumenta o request. Já me fizeram até essa pergunta. Se você colocar, por exemplo, isso daí, o request basicamente não altera muita coisa, ele é bem simples, então você também não vai ter que se preocupar com se, ok, eu aguento mais requests, mas aumentando muito request, incluindo muita informação aqui, pode te dar um pouco mais de trabalho. Mas é aqui, naquele átomo do meio, que a gente consegue colocar mais informações e fazer aquele vai ver. O cara logou, eu defino, permissionamento, ou o que ele tem acesso, alguma outra informação, que quando eu receber isso, eu consigo decodificar essa informação e lidar com isso para trabalhar junto digamos assim, na parte do front-end. Aí aqui tem o header e o claims.
Aí está tudo bonitinho. Isso daqui é o quê? É um base64. Basicamente, peguei aquele string que era em JSON e dei um base64 encode nela. Nesse caso, eu tenho o header e o claims, não tenho a parte de assinatura, mas, teoricamente, isso daqui já é válido, a gente já consegue usar isso como token. Não é 100% seguro, mas isso a gente já consegue fazer essa validação. Aí o JWS, que é o signature, que seria aquela última parte, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar o headers e o claims, vai usar algum algoritmo de encriptação nisso, que é alguma chave, que o nosso back-end vai saber para conseguir lidar com isso. E, no fim, vai fazer exatamente isso. Eu pego a string aqui, base do header, do payload, encodo tudo isso e coloco no final. Para que serve isso daqui? Você adicionou informação a mais no seu payload, no claims, na segunda parte do JWT. Tem as informações do começo. Isso é assinatura que, ok, essas são as informações que eu tenho, a gente consegue fazer o vai e vem e validar depois no servidor. Então, por exemplo, como isso daqui eu vou trafegar na rede, ok, está aberto, alguém pode pegar, tentar decodificar isso, alterar e tentar mandar alguma outra informação. A assinatura ele não vai ter como alterar. Se ele alterar, vai bater lá, não vai validar, então você sabe, opa, modificar esse request, ou você já bloqueia o IP do cara, ou esse token, você consegue garantir que o que você enviou é exatamente o que está voltando. Então, daria para confiar nas informações que tem nesse token. Aí tem o screencast do Fábio, que ficou muito bacana, explicando, inicialmente, sem usar nenhuma ferramenta, nem nada, só usando o PHP mesmo, como gerar toda essa parte que eu falei. Depois vale a pena dar uma olhada, é bem didático, é bem bacana. Ele explica justamente o header e o claim, como você gera, que informação você coloca, ficou bem simples, quem quiser entender um pouco melhor usando o PHP puro. E aqui, não sei se todo mundo prestou atenção, mas isso é a parte mais importante. Está todo mundo conseguindo ler isso? Olha que bacana. O JWT, a primeira parte e a segunda parte, a gente dá um base64 encode, certo? Base64 encode, você volta, né? Então, toma cuidado, por exemplo, aquela parte admin true, é uma informação, ok, o cara é admin, só que com essa informação, alguém mal intencionado pode fazer alguma coisa. Aí, existe um caso que alguém mandou o usuário e a senha, plain text, nesse segundo parâmetro, que qualquer um pode decodificar. Então, tomem cuidado com o tipo de informação que você envia nesse token, porque, principalmente, as duas primeiras partes, você decodifica facilmente. Então, não vamos mandar a senha, por favor. Não, mas mandaram. Isso é sério, não é brincadeira, não. E era um banco, tá? Só uma dica. Aí, agora todo mundo ficou preocupado, né? Ó! É aquela coisa, gente, tecnologias novas são ótimas, bacanas, vamos fazer protótipo, vamos usar, mas tenta entender um pouco melhor o que funciona, e esse é o caso específico. Entende exatamente o que é. Não é só porque tem um hash de uau, ninguém consegue entender isso, que não volta. A terceira parte, que é o signature, tem uma chave, tem um algoritmo de encriptação, aí ok. Porém, as duas primeiras não. Então, cuidado com o que a gente vai mandar aqui. E aí, aqui não está PHP puro. Aqui, eu estou usando uma lib, tem no GitHub bonitinho, um composer, do Luiz Kobuchi. Não sei se se alguém já ouviu falar do menino. Ele tem uma lib que consegue fazer tudo isso que eu falei de JWT. Ele gera o JWT, valida, token, blá, 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 vai para lá e para cá. É uma das libs do jwt.io, se não me engano. Tem ali para todas as linguagens, não é só PHP. Essa, se não me engano, é a única que está compatível com toda a RFC. Funciona super bem, instalando via Composer. Acho que aqui todo mundo sabe o que é Composer, certo? Nenhuma mão, então todo mundo sabe. Não tem muito segredo. Como é que a gente vai usar? Se alguém não estiver conseguindo enxergar, por favor, levante a mão. Ó, todo mundo está bom de olho. Aqui é muito simples. Eu criei um objeto signer, um objeto builder. Quando eu vou criar o builder, tudo isso que eu falei, vamos definir quem que é o issuer, no caso, tipo, qual que é o host que tem permissão de fazer essa request. Aqui eu peguei de um config X, que eu configurei. Tem o audience, que é quem vai aceitar esse request. Tem o ID, que aqui eu fiz alguma coisa genérica só, porque esse vai ser o ID único do seu token, que você vai conseguir identificar isso daí. Então, caso você putz, esse cara está fazendo um monte de request, está vindo forbidden, está vindo 400, ou seja o que for, a gente usa esse ID para colocar numa blacklist, por exemplo, e já corta o acesso do cara. O set issue é qual hora eu criei esse token, porque um outro negócio que é bacana é set not before. O que seria isso? Você coloca a
a partir de quando esse token vai ser válido. Então, se você quiser fazer um token que você vai mandar para o cara receber via e-mail, blá, blá, só que ele só vale para amanhã, você consegue colocar aí. Você coloca hora atual ou mais um dia, alguma coisa. Então, você consegue também colocar a partir de quando esse token vai ser válido e vai ter permissão de realizar todo o tráfego que a gente precisa. O set expiration, obviamente, tipo, até quando ele vai ficar válido. A gente tem o sign, que ali é basicamente pega a chave e passa esse objeto signer, que ele vai fazer toda aquela coisa de pega o claims, pega o header, junta tudo, criptografa e coloca no token. E aí chama o getToken, não, automaticamente. Aqui eu só passei, por exemplo, o nome da pessoa que está logada, o hash, que eu também não gosto de passar ID, não recomendo ninguém passar ID nunca. E aí o token. A partir disso, o cara recebeu isso no request, ele guarda isso no local storage, num cookie dele, ou seja lá qual linguagem de programação ele está consumindo isso daí. E esse token vai ser válido por X tempo, vai conseguir fazer todas as operações que ele tem de um jeito teoricamente bem seguro. Aí, ok, fez o login. Até aí tudo bem, nenhum segredo, você conseguiria fazer isso com o session tudo bonitinho. Depois disso, o que eu faço? Basicamente, você adiciona com o Authentication Barrier em toda request que você vai fazer, Ajax ou alguma outra linguagem de programação, um console, blá, blá, blá. Você envia esse token vai chegar no servidor antes de fazer qualquer operação. A gente instancia o objeto parser também dessa própria lib, pega o token. Para validar é super simples, você vai pegar as mesmas configurações que você passou para criar de quem está enviando, se ele permite ou não. Tem o setID, você faz a mesma coisa para bater essa informação. E aí a gente tem dois métodos ali no final, que são bem simples. É o validate, que vai validar o JWT. Então, por exemplo, se você quiser criar um token sem a terceira parte, que é o signer, você consegue. Ele, teoricamente, é mais falho, porque você não tem essa garantia, mas ok, funcionaria. Então, você usa o validate para ver, ok, todas aquelas informações de vai e vem, expiração, informação que você tinha mandado e voltou, está tudo correto? Só chamar esse método passando esse validation data que a gente criou. E tem o verify, que a gente vai passar exatamente como a gente criou, que é o signer e a chave que a gente usou, ele vai fazer a validação. Então, no caso, o verify vai garantir que aquele request, aquele token não foi modificado. Se foi modificado, ele vem falso, você só retorna, dependendo de como você quiser. Aí, não sei se vai dar tempo, mas acho que sim. Eu coloquei no GitHub um exemplo bem simples, que é um CRUD, tem login e senha, justamente fazendo isso. Um exemplo com session normal, acho que aqui para todo mundo é ok. E qual que é o problema do session? Nesse caso, eu tinha feito um teste no trabalho, eu fiz um CRUD simples, e aí eu separei. Eu tinha, digamos assim, a API.host e o front.host. Se você vai subir isso no mesmo servidor diferente, desculpa, ou também no mesmo, né, tanto faz. O host é diferente. Quando eu vou acessar minha API.ivarosalem.com e ivarosalem.com seria o front-end. Quando você vai trabalhar com session, ele vai se perder. É host diferente. O JWT também garante isso. Você consegue fazer os requests normais, vai validar bonitinho. Isso também é outro porém que você tem que lidar. Quando você quer fazer uma coisa simples, eu gosto sempre de separar o front e o back bonitinho. Então, o JWT também já ajuda nisso. Tem um exemplo do Session funcionando. Um exemplo com JWT, bem simples, não tem a parte da verificação, da assinatura. E com o José, que está tudo certinho. É um exemplo bem simples, utilizando essa lib, jQuery simples, para fazer Ajax, só colocando o cabeçalho. Tenho 5 minutos para fazer um demo, antes das referências. Esse funciona? Não, ainda não. E como seria esse tráfego? Está aparecendo? Tá. Tudo bem? Tudo ótimo. Vou criar um novo registro. Ó, não funciona no clique. Mandei salvar. Dá para enxergar aqui? Não, né?
Esse negócio longo é o header. Basicamente, para fazer o request, foi um post simples, mandei a informação. A única coisa que eu tive que fazer do dia a dia que a gente faz, como um post qualquer que a gente está trabalhando, é justamente colocar aqui no... Você cria um header novo, que é esse author.json.br, e esse é o JWT, é o token que a gente recebeu da aplicação. Isso a gente já consegue trabalhar simples, rápido e fácil. Aqui, no caso, eu tenho um host, que é o crude.dev, que ele está consumindo no api.crude.dev. Não vai dar erro de cross-site scripting, de link, de nada. E de um jeito... E justamente, simplesmente a gente tem que passar esse token. Até aí, está claro? Aqui no GitHub é ivanrosalem.com, está tudo também nos links da palestra, nas refs. Aqui eu tenho alguns brands. O legal, que acho que é o que todo mundo vai querer olhar, seria o JWT. Aqui eu separei em back-end e front-end. É bem simples, login, senha, um métodozinho de CRUD. Então tem put, get, post, delete. Acredito que não é segredo para ninguém aqui. Quem quiser ficar brincando com isso, utilizando essa lib, é bem simples. E aí é um negócio que todo mundo já me perguntaram, quem já trabalhou com a Alt sabe bem isso daí. Eu mandei um token, ele tem um expiration date, certo? Uma hora ele vai parar de funcionar. Imaginando que é uma API, ok, o cara fez um request, respondeu, está tudo bem. A gente vai usar isso num sistema, por exemplo, é nesse CRUD. É um... Está quente aqui? É uma aplicação normal, nesse caso, é até um exemplo funcional. Eu fiz um CRUDzinho simples, que era para substituir uma planilha de Excel. Então, tem ali um insertzinho, informações, depois no final tem um relatório. Então, a pessoa logou, saiu para almoçar, voltou, o token expirou. Consigo trabalhar no meu front-end, putz, não está expirado, volta e blá, blá, blá. Só que o JWT não tem essa regra, por exemplo, do OAuth, que a gente recebe o renew token, o blá, 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 a gente trabalha em cima disso para validar. O que eu, particularmente, tenho feito nisso? Nesses exemplos, que é uma aplicação, uma mini aplicaçãozinha, eu, além de gerar o token, eu gero um renew token. Pode até ser um outro token só para gerar o hash, ou você cria uma mecânica de algum hash único para você trabalhar. Existem projetos em PHP mesmo que te geram esses UID, por exemplo, que você pode utilizar ele, e envio junto na requisição. Então, eu teria o meu token e o renew token. Isso, obviamente, você tem que combinar com a parte que vai consumir, e você consegue ter a mesma mecânica que o OAuth normalmente, naturalmente já tem. Aquilo, combinando, você tem o token, o renew token, então você consegue fazer até um mix. Ah, o cara fez o request, voltou, putz, está expirado, não tem permissão, define tudo certinho. O que eu faço hoje? Passo o renew token, junto com esse token, eu consigo validar, está tudo certinho, o cara é válido, manda outro token para o cara já automaticamente tem um novo token, realizou a operação, está tudo funcionando. Isso, pelo menos, por enquanto, está funcionando bem. Na questão de API, você tem um token, nesse token você tem todas as informações. O que agora a gente está começando a brincar um pouquinho, a questão de... Quando você tem uma API que só você consome, é tranquilo. Imagina uma API pública. Todo mundo aqui acho que já fez cadastro em alguma API pública, ele fala, você tem X requests por mês, ou alguma coisa assim. O que você pode fazer? O cara não tem X requests por mês? Cria um token que é válido por um mês. Você tem esse token, você tem essa informação. Controlar o request rate desse cara, teoricamente, vai ficar super simples para vocês. Não sei se alguém já teve que fazer algum controle desse tipo de coisa, ficar validando o request desse cara, blá, blá, blá. Você tem esse token, você consegue validar durante X tempo, ele é válido e tem 100. Ou você quer fazer alguma coisa trial, fica muito fácil também você usar, passando o expiration date, qual que é o tempo que você vai liberar isso daí, não importa a questão de request. É só o tempo que ele vai ter de acesso de informação. Então, isso, pelo menos nas aplicações que a gente tem trabalhado, fica bem fácil você criar esse controle. E aí, a parte de ACL também não tem muito segredo. A gente tem o token e sabe quem a pessoa é. Isso você pode juntar com o que você quiser. Tem a possibilidade de também criar um middleware, isso a gente está fazendo até... A gente não, né, porque eu não estou fazendo muito isso, os meninos lá estão fazendo. A ideia é a gente está criando uma API para expor os dados de outro sistema. Então, a gente tem como se fosse um conectorzinho no meio ali para interagir com outro sistema, teoricamente legado, e a gente quer um mínimo de autenticação. Utilizando o JWT fica fácil, e esse cara tem todas as regras. Ele logou, ele sabe o que ele tem informação, o que ele pode pegar e tudo mais. Então, você consegue criar um middlewarezinho ali de um jeito bem simples e garantir aquele vai e vem sem, putz, está na rede interna, está na segurança ou não está. Tem o token, você consegue validar e garantir que isso daí não foi modificado.
Aqui nas referências tem o GitHub, JWT, blá, blá, blá. Tem outras palestras que, ao longo do tempo, o pessoal foi dando. Tem a do Kobut, tem a do Eric, que ele também está usando isso. Ele está com um case bem bacana no... Não precisa tirar foto, gente. Isso daí vai estar no site também, viu? SlideShare, JoinIn, tudo mais. O Eric ele explica um case bastante, essa palestra é legal, que é um case bacana que está usando no Walmart, essa questão do JWT. Tem funcionado bem e ele é o cara de segurança. Então, tem algumas informações a mais, a não ser só superficial, teoricamente, igual eu estou falando. O Kobut é um menino que fez essa lib. E quem está interessado sobre essa questão de JWT, de middlewares e blá, 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 tem um projeto bacana que todo mundo sabe quem é o Ocrimos, o Marco Pivetta? Ninguém levantou, mas ninguém sabe, né? Ó, bacana, tem uns 5. Uau. É um cara, tipo, ele deve contribuir tanto quanto ou mais que o Blanco em coisas de PHP. A gente estava em João Pessoa num evento que teve o PHPest. Aí o Kobut estava falando com o Ocrimos, putz, eu queria fazer um middlewarezinho para fazer request com PSR7, usar JWT, Session, blá, blá, blá. Eles ficaram conversando tipo, umas 3 horas e umas semanas depois eles fizeram esse PSR Session, um middlewarezinho que consegue trabalhar com JWT, faz a Session, tem um middleware. É bem bacana para quem quiser entender um pouco mais de PSR7 e trabalhar com esse tipo de informação. E quem quiser aprender muito sobre código, ficou bem legal isso daí. E por enquanto acho que era isso. Então é isso, gente. Valeu. Por favor, ó, JoinIn, quem avalia na palestra de todo mundo.